O trânsito e você. Oferecimento. SMX Race Motors. Peças, acessórios, preparação e suspensão. Olá, começando agora o programa O Trânsito e Você pela TV Itajubá. Eu sou Alan Bastos, instrutor aqui na Autoescola Minas Gerais, e nós vamos estar falando com todos vocês acerca de assuntos de extrema importância para o trânsito, para o seu dia a dia, instruções de segurança, para que você fique mais seguro no trânsito no dia a dia. Pessoal, o que eu quero falar com vocês hoje é um assunto que tem gerado muita discussão, muita repercussão, que é sobre o processo de habilitação. Você que ainda não é um condutor habilitado, ou até mesmo você que já é um condutor habilitado e quer fazer uma adição de categoria, alteração de categoria, o que está sendo exigido e como está sendo o processo de habilitação nos dias de hoje? Nós enfrentamos aí um período de pandemia, como que o Detran tem se posicionado em relação a isso e quais são as normas que estão sendo seguidas para todas as pessoas que estão em curso aí no processo de habilitação. Bem, começando falando sobre o processo de habilitação, para você que ainda não tem a sua carteira de habilitação, você ainda não iniciou o seu processo de habilitação, o que eu quero explicar para você? Como funciona o processo de habilitação desde o início até o seu final? O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o processo de habilitação ele cumpra, algumas etapas para que a pessoa se torne um condutor definitivamente habilitado. A primeira etapa do processo de habilitação, a pessoa tem que cumprir os pré-requisitos básicos exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro. E quais são os pré-requisitos? Os pré-requisitos para se tornar um condutor habilitado no Brasil hoje são ser penalmente imputável, ou seja, ter 18 anos ou mais, saber ler e escrever, que é diferente de ter ou comprovar alguma escolaridade, a pessoa precisa apenas saber ler e escrever. E possuir os documentos, RG, CPF e comprovante de residência. Cumprindo esses pré-requisitos, você procura um CFC, um Centro de Formação de Condutores, que popularmente nós chamamos de autoescola. E procurando um Centro de Formação de Condutores, vai ser dado início no seu processo. O sistema do Detran é que gera em qual clínica você irá fazer o seu exame de saúde física e mental. Isso aí não tem interferência da autoescola, também não tem interferência do candidato. Não tem como o candidato escolher a clínica e nem a autoescola determinar em qual clínica você vai fazer o exame. Isso aí é um procedimento determinado pelo próprio sistema do Detran. Então, a primeira etapa é o exame de saúde física e mental, que você vai realizar na clínica que o Detran designar que você faça. Lá vai ser avaliado a sua saúde física, a sua capacidade visual, a sua coordenação motora e também como está a sua condição psicológica. Você vai fazer testes psicológicos para comprovar a sua agressividade, a sua emoção, e sua coordenação motora, a sua capacidade de memorizar, a sua capacidade de tomar decisões. Feito este exame, você sendo aprovado, você será enviado novamente para o CFC para dar prosseguimento na próxima etapa, que é o curso teórico técnico de legislação. O curso teórico técnico de legislação consiste em 45 horas aula. São 45 horas que o candidato à primeira habilitação tem que fazer no curso teórico. Essas 45 horas estão divididas em matérias, como legislação de trânsito, direção defensiva, primeiros socorros, meio ambiente e noções de funcionamento de veículo. Cumpridas essas 45 horas, por identificação biométrica,
né, o candidato, o aluno, ele tem que colocar o dedo para comprovar a sua identificação biométrica, a sua presença na sala de aula, e durante 45 aulas ele vai participar deste curso. Concluído este curso, ele estará apto à próxima fase, que é o exame teórico-técnico de legislação. Ele irá prestar esse exame, é uma prova aplicada pelo próprio Detran, e essa prova ela é uma prova objetiva, de 30 questões, e é exigido no mínimo do aluno um acerto de 70%, 21 questões. Sendo ele aprovado, ele vai passar à próxima etapa. Ele vai ter a sua LADV, licença de aprendizagem de direção veicular, expedida e poderá fazer as suas aulas práticas. Pessoal, muitas pessoas têm dúvidas sobre a quantidade de aulas que é exigida hoje, as aulas práticas. Até o ano passado, né, até setembro de 2019, era exigido que o candidato à primeira habilitação, que fosse tirar a sua primeira habilitação na categoria B, fizesse 5 aulas no simulador, era obrigatório. Mas desde setembro de 2019, deixou de ser obrigatório o uso do simulador. Então, a carga horária de 25 horas para a categoria B passou para 20 horas apenas. Então, essas 5 horas que eram feitas no simulador deixaram de existir, deixou de ser obrigatória, o que tornou o curso, né, o tempo do curso um pouco menor e também maximizou, né, a oportunidade das pessoas irem diretamente para o veículo fazer as suas aulas práticas. A carga horária exigida hoje são 20 horas aula para o candidato da primeira habilitação. Então, ele vai fazer as suas 20 aulas também por confirmação biométrica, vai colocar o seu dedo lá no leitor biométrico. Depois que terminar a aula, vai colocar o dedo no leitor biométrico para encerrar a aula. Durante 20 aulas é a carga horária mínima exigida. Dessas 20 aulas, uma aula tem que ser no período noturno. O Detran entende como período noturno aulas realizadas a partir das 18 horas. Terminadas as aulas, ele vai fazer o exame prático de direção veicular, seja no carro ou seja na moto. São exigidas 20 aulas práticas para a primeira habilitação, aulas mínimas para o candidato ter condições de marcar o exame. Logicamente, se ele quiser fazer mais de 20 aulas antes do exame, é possível, tá? Mas, no mínimo, para poder fazer o exame, ele precisa cumprir uma carga horária de 20 horas. Feito o exame prático, no carro ou na moto, a diferença do exame prático no automóvel, no carro e na moto, é que o exame realizado para a categoria A, que é motocicleta, é realizado na motopista, um local fechado e utilizado exclusivamente para isso. E categoria B, o exame consiste em 2 etapas. Primeiro, colocar o veículo entre balizas removíveis e depois conduzir o veículo no percurso urbano. KD Presentes, uma loja completa, com tudo para o seu dia a dia. Amplo espaço, mais conforto. KD Presentes, com grande variedade de brinquedos, presentes, ferramentas, papelaria, tudo para a sua cozinha. Bijuterias, além de variedades todos os dias. KD Presentes, tem qualidade, ótimos preços e excelente atendimento. KD Presentes, na Rua Nova, fone 3622-1196. Imagine uma TV onde sua cidade e microrregião tem prioridade. TV Itajubá, aplicativo YouTube, site, Facebook, com informações e eventos ao vivo. Esta é a TV Itajubá. Jornalismo, esporte, entrevistas, documentários e anunciando as melhores empresas. TV Itajubá, com 2 estúdios para as mais diversas produções. Camarim para recepcionar nossos convidados com comodidade. Esta é a TV Itajubá, a TV que pega no seu celular.
A SMX Racing comunica a seus clientes e amigos que estará com sua oficina funcionando normalmente, porém com quadro reduzido de pessoal. A SMX Racing, durante esse período, fará busca e entrega da sua moto sem custo extra, para que o cliente não precise se deslocar até a loja. SMX Racing. Supermercado e Hortifruti Dias Renó, açougue, mercearia, hortifruti, qualidade e bons preços, atendendo todos os dias das 6 da manhã às 10 da noite, inclusive domingos e feriados. Fone 3621-4450. Atenção para os horários da coleta de lixo em Itajubá. Segundas, quartas e sextas, 17 horas, bairro Anhumas, 18 horas, loteamento Eldorado, 19 horas, bairro Medicina, 21 horas, bairro São Vicente 1. E nas terças, quintas e sábados, 17 horas, bairro Avenida, 19h30, bairro São Vicente 2, 21 horas, bairro São Sebastião. Mais informações pelo telefone 3621-5767. E nos demais bairros da cidade, os dias e horários continuam sendo os mesmos. Feito este processo e sendo aprovado, o condutor, aí sim poderá ser chamado de condutor, não mais candidato, receberá sua permissão para dirigir. Quais as alterações que estão acontecendo no processo de habilitação? Durante a pandemia, os alunos que tiveram o seu processo paralisado devido à paralisação das atividades dos CFCs, o DETRAN, através de uma resolução também determinada pelo CONTRAN, estendeu o prazo do processo de habilitação de 12 para 18 meses. Então, quem tinha processo em aberto durante a pandemia teve a oportunidade de ter o seu processo aí esticado mais 6 meses para que possa concluí-lo. Quem tinha o seu processo vencendo durante os meses em que os CFCs estavam fechados devido à pandemia, também receberam esse benefício de 6 meses a mais. O DETRAN também, seguindo a resolução do CONTRAN, ele baixou uma portaria aqui no estado de Minas Gerais, permitindo que haja aulas remotas. O que é uma aula remota? É bem diferente do ensino EAD, ensino à distância. O ensino EAD não é necessário ter a comprovação da presença do aluno. O aluno assiste o vídeo, faz as atividades e não é necessária a sua comprovação. A aula remota é diferente. É uma plataforma que será disponibilizada para que os CFCs, autoescolas, possam dar aula remota. Nesta aula remota será obrigatória a comprovação da presença do aluno através de reconhecimento facial e também da presença do instrutor através de reconhecimento facial. Se isso não ocorrer a qualquer momento, ou a pessoa, o aluno ou o instrutor se afastar do equipamento onde a aula está sendo ministrada, esta aula será automaticamente cancelada. Então, é uma diferença que muitas pessoas nos perguntam, até aqui na autoescola, sobre a aula remota, pensando que a aula remota é igual à aula EAD. E não é, porque na EAD não é obrigatória a comprovação da presença do aluno. Na aula remota, é necessário que o aluno seja comprovada a sua presença através da identificação facial, que é realizado através de uma plataforma que empresas credenciadas ao DETRAN irão disponibilizar para que isso aconteça no estado de Minas Gerais. Muitas coisas também têm sido faladas acerca do prazo de renovação da habilitação. Olha, ainda não foi alterado, esses projetos estão sendo apreciados pela Câmara e pelo Senado e ainda não são projetos que estão em vigor. O que está em vigor hoje, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, é o prazo de 5 anos para a renovação, 5 anos para pessoas até 65 anos de idade, e a partir dos 65 anos de idade, o prazo passa a ser de 3 em 3 anos, ou a qualquer momento, a critério do médico perito examinador. Ou seja, o médico tem autonomia de regular o tempo de acordo com o que ele acha necessário para que possa a pessoa realizar ali o seu processo de renovação. Então,
Existe muita especulação, é 10 anos, não é 10 anos, já começou, já está valendo. E eu estou dizendo para você, esse prazo de 10 anos ainda está na esfera de debate na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Se amanhã isso vier a se tornar lei, todo mundo que for renovar a sua habilitação após a publicação da lei vai se enquadrar na nova lei. Porém, ainda isto não existe. Então, não pense que você vai renovar a sua carteira e ela vai valer por 10 anos, porque ainda não é uma lei em vigor. Isto está sendo debatido. Então, o processo de habilitação, ele se conclui quando o candidato é aprovado no exame prático e, após isso, ele recebe a sua permissão para dirigir, ou PPD. O que o Código de Trânsito Brasileiro diz sobre isso? O Código de Trânsito Brasileiro é bem claro, ele diz que ao candidato aprovado na primeira habilitação será conferida a ele uma permissão provisória para dirigir. Essa permissão tem a validade de 12 meses. E dentro de 12 meses, ele não pode cometer nenhuma infração de natureza gravíssima, nem uma infração de natureza grave e nem 2 infrações de natureza média. Se ele incorrer nessas infrações, a sua permissão será cassada. E tendo a sua permissão cassada, ele terá que reiniciar todo o processo. Ou seja, ele vai ter que refazer, segundo o entendimento do Detran, hoje, no ano de 2020, ele terá que refazer o exame teórico e o exame prático, e, se aprovado, ele receberá uma nova permissão. Então, o meu recado para você, futuro condutor, ou você que já está habilitado e está na permissão, dirija com cuidado, dirija com responsabilidade, porque além das infrações, você pode ter a sua permissão cassada e ter que reiniciar o seu processo e voltar lá atrás, prestar os exames, toda aquela tensão e ansiedade de fazer os exames para ser aprovado e receber novamente uma permissão. E vale ressaltar também que, se a pessoa for cassada na permissão, tiver que reiniciar o processo e houver alguma alteração na lei, no processo de habilitação, ela terá que se enquadrar na nova resolução, na nova lei, e terá que se enquadrar naquilo. Por exemplo, muitas pessoas que tiveram a sua permissão cassada, quando ainda não era o processo, não contava ainda com 45 aulas teóricas, eram 15 aulas antes das 45 aulas, e tiveram que reiniciar o seu processo depois da aprovação da lei, precisaram fazer as 45 aulas se adequando à nova resolução. Depois de um ano passando pela permissão sem cometer estas infrações, você vai receber a sua CNH, sua Carteira Nacional de Habilitação. E aí você será, sim, um condutor definitivamente habilitado. E nós iremos te parabenizar quando você estiver na CNH e se tornar um condutor definitivamente habilitado. Aí você vai ficar mais 4 anos com a sua habilitação, e aí sim, 1 ano de permissão, mais 4 anos de CNH, ao fim de 5 anos você irá fazer o processo de renovação. Então, o processo de habilitação transcorre dessa maneira. Para você que tem alguma dúvida, quantas aulas eu tenho que fazer, como que eu tenho que proceder, o processo, explicando simplificadamente, funciona dessa maneira. Tá? E se você já está habilitado na categoria A e deseja ter também a categoria B, você irá fazer uma adição de categoria. Aí você irá fazer outro exame médico, irá fazer também mais 15 aulas práticas, e depois o exame prático, sendo aprovado, será adicionado à sua habilitação a categoria que você prestou o exame. Se você deseja alterar a sua habilitação, você deverá obedecer os prazos e o limite de idade para as categorias que assim exigem. Espero que você tenha
entendido esta explicação simplificada sobre o processo de habilitação. E nós estamos aqui na Autoescola Minas Gerais, onde o seu sonho se torna realidade, abertos para esclarecer a você qualquer dúvida que você tenha em relação ao processo de habilitação. Muito obrigado e dirijam sempre com segurança. Lembre-se, no trânsito, todos nós somos responsáveis pela segurança uns dos outros. Programa Trânsito e Você, pela TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. O Trânsito e Você. Oferecimento. SMX Racing Motors. Peças, acessórios, preparação e suspensão.